Então hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar com vocês sobre o manejo do paciente politraumatizado. Acredito que é uma rotina bastante comum na clínica de vocês, tá bom? Então vamos lá. Só já começando, nessa primeira imagem que nós temos, algo que nós encontramos muito dentro da nossa rotina da medicina veterinária, seja em cães, seja em gatos, o manejo daquele paciente com trauma torácico. Nós vamos conversar com vocês o porquê que o nosso paciente ele é tão suscetível ao trauma, o porquê que o nosso paciente suscetível ao trauma ele deve ser manejado de diversos tipos de maneira. É muito diferente um trauma torácico, um trauma cutâneo, um trauma abdominal. Os traumas abdominais podem lesionar órgãos parenquimatosos, órgãos ocos, nós podemos ter sangramento ativo, nós podemos ter ruptura de órgãos como bexiga, levando ao uroperitônio. Então nós temos diversas situações que podem acontecer com o paciente politraumatizado, que nós vamos tentar falar para vocês de uma maneira abrangente, mas sem ficar entrando tanto em alguns detalhes que talvez não sejam tão importantes para vocês. Vamos pensar, por exemplo, que o seu paciente chegou em atendimento e você nota que ele tem bastante secreção saindo pelas vias aéreas superiores. Em alguns momentos, saliva, mas na maior parte das vezes, sangue. Esse sangue saindo pelas vias aéreas superiores, ele pode ser de diversos locais diferentes. Seu paciente talvez possa ter algo não tão comum como uma lesão maxilar, uma disjunção de maxila. Não é o mais comum, mas você que está assistindo o vídeo com certeza não está procurando algo comum, e sim está procurando algumas possibilidades um pouco diferentes. Esse paciente, por exemplo, tinha uma disjunção de maxila, que posteriormente foi corrigida. Exposição das lesões. A exposição das lesões é bastante importante. A partir do momento que você tem aquele paciente já estabilizado, já sabe exatamente o que está acontecendo com aquele paciente e que você já tem uma boa ideia daquilo que você pretende e que você vai fazer. Quando você receber um paciente com uma fratura aberta, com uma laceração cutânea muito grande no seu atendimento e você precisa saber se aquele paciente está bem para dar continuidade no atendimento, você deve também se preocupar com aquela fratura. O que acontece muito nos serviços, às vezes, de urgência e emergência, é que as pessoas costumam ver o paciente com uma fratura aberta e elas esquecem que aquele paciente é um paciente politraumatizado. Aquele paciente com uma fratura aberta é um paciente que apresenta talvez outras lesões. Então esse paciente que chega para vocês com uma fratura aberta, com uma laceração cutânea muito grande, a obrigação de vocês é fazer com que esse ferimento não aumente a sua contaminação durante o seu atendimento inicial. A partir do momento que vocês têm uma ideia adequada do que está acontecendo, vocês conseguem e muito bem fazer o manejo dessa lesão. Ou seja, A, B, C, D. Falamos bastante coisa, falamos um pouco já no C da circulação, mas temos que pensar em quais são as principais consequências do paciente politraumatizado. Uma delas são rupturas de órgãos parenquimatosos. Nesse caso, na foto, uma imagem de um baço rompido secundário a uma neoplasia. Seu paciente pode chegar para vocês com uma ruptura secundária à neoplasia. E essa é uma imagem que eu particularmente gosto bastante, porque é exatamente o que aconteceu. Era um pitbull de 10 anos que fugiu, foi até a rua, ele tinha algumas nodulações cutâneas e foi atropelado. E esse paciente, durante o atendimento inicial, notamos que ele tinha algumas alterações, foi possível fazer um FAST. No FAST viu-se algum líquido livre com uma quantidade importante. Outra imagem de uma remoção de baço. Nesse paciente, uma remoção de baço secundária a um trauma, um paciente jovem, um paciente com ruptura, foi uma laceração bem extensa no baço e, portanto, a gente não pensou em fazer uma esplenectomia parcial. A gente costuma pensar bastante simplesmente nas lesões
ductosas, de órgãos parenquimatosos. Mas a gente tem que lembrar que às vezes os nossos pacientes também podem ter lesões de ruptura de alguns outros órgãos. É incomum, mas pode acontecer que o paciente que chegue para o atendimento de vocês, secundário ao trauma, tenha uma lesão renal bastante importante, e a partir dessa lesão renal esse paciente precisa ser operado. Eu trago sempre essa imagem porque dentro da rotina clínica, hoje em dia tem se tornado cada vez mais comum a utilização de esponjas hemostáticas nesses pacientes. As esponjas hemostáticas, elas têm se tornado um grande aliado dos cirurgiões, principalmente dos cirurgiões que trabalham com videocirurgia, com laparoscopia. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um sangramento ativo e que você realize o pneumoperitônio nesse paciente, é muito possível, é muito provável que você consiga diminuir o sangramento desse paciente e, além de diminuir o sangramento desse paciente, que você consiga utilizar esponjas hemostáticas nesse paciente. Ou mesmo a realização de nefrectomias, hoje em dia parciais laparoscópicas, com a utilização de esponjas hemostáticas, sejam elas de colágeno liofilizado bovino, sejam elas de submucosa intestinal suína, sejam elas de gelatina suína purificada, são grandes possibilidades. Existem marcas comerciais que no mercado, que são muito boas e que podem ser cada vez mais utilizadas. Eu utilizo muito para realização de nefrectomias parciais, de esplenectomias parciais em algumas situações que são importantes. A gente utiliza muito essas esponjas hemostáticas e, além de tudo, como uma segunda opção em algumas situações que vocês têm rupturas de órgãos parenquimatosos múltiplas. Bom, então o fechamento do defeito diafragmático é um fechamento bastante importante, ele deve ser realizado da maneira mais rápida possível. Em hérnias crônicas, a gente costuma sugerir a vocês que coloquem um dreno torácico. E o dreno torácico ele pode ser colocado do 5º ao 7º espaço do lado direito e do 6º ao 8º espaço do lado esquerdo. Na dúvida, 7º do direito, 7º do esquerdo, 7º do direito, vocês podem colocar esse dreno torácico, principalmente nas hérnias um pouco mais antigas. Outra consequência bastante comum, fratura. Fratura é uma consequência bastante comum e a partir do momento que chega um paciente como esse pra gente, politraumatizado, com uma fratura nesse estilo, a gente olha e a gente dá aquela desesperada. Principalmente porque a gente costuma esquecer um pouco que esse paciente eventualmente não tem apenas uma fratura aberta. Esse paciente, foi o que a gente falou desde o começo, vai chegar para o seu atendimento, você vai cobrir essa ferida com uma compressa, com solução fisiológica estéril, vai descartar todas as outras opções dentro do A, B, C, D do trauma e aí você chega no E, que é a exposição, que é a avaliação das lesões mais externas. Essa fratura que a gente mostrou lá atrás, a gente considera ela uma fratura aberta? Primeiro, sim, porque a gente tem uma ferida externa. É uma fratura aberta grau 1 que a gente fala. Você tem uma laceração cutânea muito pequena, você praticamente não vê osso. E você encaminha esse paciente para o raio-x. Na hora que você encaminha esse paciente para o raio-x, você vê algumas coisinhas, como por exemplo, enfisema subcutâneo. Você consegue ver que tem ar nessa região subcutânea. E o ar dessa região subcutânea veio dessa pequena perfuração causada pelo osso. Então, ver gás no raio-x de um mamífero indica, com fratura, indica provavelmente que haja uma exposição óssea, mesmo que vocês não vejam o osso. Esse membro, pessoal, uma lesão super antiga, 7 a 10 dias, com bastante necrose. Por que nós decidimos tentar manter esse membro? Porque a gente fez as avaliações. Pulso, presente. Temperatura, presente. Sensibilidade, presente. Coloração adequada. Possível tentar manter o membro. O que preocupava muito? Contaminação. O que a gente precisava fazer? Estabilização do membro, limpeza do membro, tratamento tópico e sistêmico.